Olá, meus amigos. Eu sou Alexandre Costa, em Personagens da Bíblia de A a Z. E o nosso personagem de hoje, Tiago. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, a forma grega, significa Jacó, aquele que agarra o calcanhar. Tiago, meus amigos, ele era filho de Zebedeu e de Salomé, e irmão de João, que também havia sido um dos discípulos do Senhor. Eles eram pescadores no mar da Galileia. Todas as vezes que os dois irmãos são mencionados por nome, Tiago sempre aparece primeiro, dando a entender que ele era o irmão mais velho. O fato de serem frequentemente chamados de filhos de Zebedeu parece indicar que Zebedeu era alguém conhecido naquela sociedade, uma vez que tinha seus próprios barcos. Ele era um grande investidor e tinha empregados. Marcos capítulo 1, versículo 20. Certamente, segundo os padrões da época, Zebedeu era muito próspero. Aparentemente, eles tinham também uma certa posição social privilegiada, pois João era conhecido do sumo sacerdote em Jerusalém e pôde entrar na casa deste na noite da traição de Jesus. João capítulo 18, versículo 16. Mateus relata que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, estavam presentes na crucificação. Mateus capítulo 27, versículo 56. Marcos relata que Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias para embalsamar Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 1. E João diz que sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena estavam aos pés da cruz de Cristo. João capítulo 19, versículo 25. Se essa terceira mulher, que foi identificada como a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé, e a irmã dela, de Maria, mãe de Jesus, for a mesma pessoa, então Zebedeu era casado com Salomé, irmã de Maria, e portanto tio de Jesus. Sendo assim, Tiago e João seriam primos de Jesus. Se esse for o caso, uma vez que moravam aproximadamente a 25 quilômetros de distância um do outro, eles provavelmente se conheciam desde a infância. Essa pode ter sido também uma das razões pelas quais Jesus escolheu Cafarnaum como seu lar depois da rejeição em Nazaré, no início do seu ministério. Jesus estava andando às margens do mar da Galileia quando chamou Simão Pedro e André para o seguirem. Tiago e João estavam no outro barco com Zebedeu, e Jesus também os chamou. Eles imediatamente deixaram seu pai no barco e foram com Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 18. Posteriormente, depois de passar a noite em oração, Jesus os chamou para fazer parte do grupo dos 12 discípulos. Lucas capítulo 6, verso 12 ao 14. Em uma leitura superficial, tem-se a impressão de que Tiago e João foram insensíveis pelo simples fato de abandonarem seu pai e seguirem Jesus. No entanto, Zebedeu certamente se alegrou pelo convite feito por Jesus e devido à quantidade de empregados que tinha, certamente ele não ficou desamparado no serviço de pescaria depois da ausência de seus dois filhos. Eles, junto com Pedro, faziam parte do íntimo grupo de 3 discípulos de Jesus. Apenas eles estavam em algumas ocasiões ao lado do Mestre, na ressurreição da filha de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 37, Lucas capítulo 8, versículo 51, na transfiguração,
Mateus capítulo 17, versículo 1, Marcos capítulo 9, versículo 2 e Lucas capítulo 9, versículo 28. No Monte das Oliveiras, Marcos capítulo 13, versículo 3. E no jardim do Getsemane, Mateus capítulo 26, versículo 37 e Marcos capítulo 14, versículo 33. Tiago e João, obviamente, eram homens de personalidade forte e também eram impulsivos na forma de se expressar. Jesus os chamou de Boanerges, que em aramaico significa filhos do trovão. Marcos capítulo 3, versículo 17. Esse comportamento foi revelado em uma ocasião em que os samaritanos não deram hospedaria a Jesus e Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos descer fogo do céu para destruí-los? Lucas capítulo 9, versículo 54. Jesus, naturalmente, o repreendeu. O exemplo de Jesus ensinou a Tiago que a bondade e a misericórdia são virtudes a serem praticadas, tanto quanto a justiça e o zelo religioso. Observe o que aconteceu. Em vez de pedir fogo do céu, eles seguiram para outra aldeia. Lucas capítulo 9, versículo 56. Ou seja, eles simplesmente tentaram hospedagem em outro lugar. Alguns anos depois disso, à medida que a igreja primitiva foi crescendo e a mensagem do evangelho se espalhou para além da Judéia, Filipe, o diácono, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Atos, capítulo 8, verso de número 5. Algo maravilhoso aconteceu. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquele lugar. Atos, capítulo 8, versículos 6 ao 8. Sem dúvidas, muitos dos que foram salvos pela pregação de Filipe eram alguns das mesmas pessoas a quem Jesus poupou quando Tiago e João quiseram incendiá-las. Certamente, até o próprio Tiago, que estava vivo na época, se regozijou grandemente com a salvação de tantos que outrora haviam desonrado a Cristo de modo tão evidente. Aparentemente, Tiago e João ofenderam os outros discípulos quando pediram uma posição privilegiada no reino de Messias, querendo se assentar um à direita e o outro à esquerda do trono de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 41. Provavelmente, eles ainda não haviam aprendido a crucificar a sua egoísta ambição. Jesus então passou a perguntar-lhes se eles poderiam beber o cálice que ele beberia. Claramente, essas eram metáforas para o sofrimento pelo qual, em tempo oportuno, Jesus teria que passar. Tiago e João, sem ter noção do que aquilo representava, afirmaram que poderiam, e Jesus, curiosamente, lhes assegurou que, de fato, eles fariam isso, ou seja, beberiam do cálice do sofrimento de Cristo. No entanto, Jesus não lhes prometeu nada acerca dos lugares no reino, mas fica claro que eles sofreram por Cristo. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado em torno do ano 44 depois de Cristo. Atos capítulo 12, versículo 1. E João, embora tenha sido o último dos 12 apóstolos a morrer, não escapou, no entanto, dos sofrimentos por amor de Cristo. Sendo assim, participante também de um pouco deste cálice, que eles disseram que aceitariam beber. Vale a pena ressaltar, mais uma vez, que, curiosamente, Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer e João o último. Entretanto, é justo também registrarmos
que essa sede por poder e posição não era exclusiva de Tiago e João. Poucos antes desse pedido que eles fizeram a Jesus, encontramos uma delicada situação de conflito entre os 12 sobre quem entre eles era o maior. Marcos capítulo 9, versículo 33 e 34. Mateus e Lucas também registrava que havia entre os 12 uma certa contenda sobre a qual deles parecia ser o maior. Mateus capítulo 18, versículo 1, Lucas capítulo 22 ao 24. Diante disso, o pedido ganancioso de Tiago e João gerou indignação nos outros discípulos. Não porque isso lhes parecia algo abominável a eles, mas sim porque isso representou um ousado adiantamento deles na busca pelas posições e pelo privilégio tão sonhados por todos eles no reino messiânico. Marcos capítulo 10, versículo 41. Tiago estava presente no cenáculo em Jerusalém, Atos capítulo 1, versículo 13, mas não é encontrado mais no texto de Atos, exceto na ocasião da sua execução, Atos capítulo 12, versículo 2. Diante disso, a pergunta que incomoda muitos pesquisadores cristãos é o seguinte: se Pedro, Tiago e João formavam um trio inseparável nos evangelhos, Pedro e João continuavam ministrando juntos nos primeiros capítulos de Atos. Por que razão não temos Tiago, irmão de João, presente entre eles como de costume? Do dia de Pentecoste, onde ocorreu a descida do Espírito Santo, até o martírio de Tiago, são aproximadamente 15 anos. Por que houve esse silêncio sobre Tiago, onde ele estava? Muitos eruditos têm visto esse silêncio um respaldo bíblico para a suspeita de que Tiago havia se ausentado de Jerusalém por ocasião dos primeiros acontecimentos descritos em Atos, rumo às missões internacionais. Seria pouco provável que Lucas, o autor de Atos, omitisse o nome de Tiago e se ele estivesse cooperando com os seus mais próximos companheiros apostólicos em Jerusalém. Existe, portanto, a possibilidade de ele ter deixado Jerusalém no início do seu ministério. Existem algumas tradições que tentam reconstruir esses anos perdidos da vida de Tiago. Um apócrifo chamado São Tiago, na Índia, fala de uma viagem de Pedro e Tiago à Índia. Outras narrativas, como o Martírio de São Tiago, falam de uma missão voltada às 12 tribos da dispersão, para os quais o apóstolo teria ensinado com suas pregações que destinassem seus dízimos à igreja de Jerusalém, e não a Herodes ou qualquer outro templo judaico, inclusive o de Jerusalém. Entretanto, a mais conhecida sugestão é que Tiago tenha ido pregar na Espanha. Alguns historiadores sugerem que o cristianismo chegou à Espanha na metade do primeiro século, na era cristã. Paulo, por exemplo, quando escreveu a carta aos Romanos, desejava ir à Espanha para pregar o evangelho ali. Romanos capítulo 15, versículo 24 a 28. Segundo a tradição, Tiago teria levado a fé cristã a Zaragoza, na época César Augusto, e a região da Galácia, no noroeste da Espanha, onde se encontra a tradicional cidade de Santiago de Compostela, local de infindáveis peregrinações na Idade Média. No entanto, tudo são apenas tradições, embora se encaixassem dentro da cronologia desses prováveis 15 anos de anonimato de Tiago em Jerusalém. O certo é que
Por volta do ano 44 depois de Cristo, Tiago estava em Jerusalém e ali foi morto à espada a mando de Herodes Agripa. A história registra que o testemunho de Tiago deu frutos até no momento de sua execução. Eusébio, o principal historiador da igreja primitiva, transmite um relato da morte de Tiago apresentado por Clemente de Alexandria. Clemente diz que aqueles que entregou Tiago ao tribunal de Herodes, ao ouvir seu testemunho, ele teria de tal modo se arrependido que se apresentou aos mesmos magistrados e confessou-se cristão, ou confessou a Cristo e se tornou um cristão. Ambos então foram levados à morte juntos, e no caminho ele implorou a Tiago que o perdoasse. Depois de refletir por um instante, Tiago disse: "Paz seja convosco", e o beijou. Os dois foram então decapitados juntos. Então também, conforme dizem as Escrituras, Herodes, vendo que a morte de Tiago dava grande prazer aos judeus, desejou também matar Pedro, conduzindo-o à prisão. Mas um anjo lhe apareceu à noite, libertando-o assim para proclamar o Evangelho. A tradição diz que, depois de seu martírio, seu corpo foi levado para a Espanha, onde está enterrado em Santiago de Compostela, que recebeu esse nome em homenagem a Tiago, pois Santiago é o termo espanhol para São Tiago. Bom, meus amigos, aqui nós concluímos a história, uma parte da história sobre Tiago, o Tiago, filho de Zebedeu. Eu sou Alexandre Costa, em Personagem da Bíblia de A a Z. Shalom, shalom, graça e paz.